Boa noite, amados irmãos, em Yahshua Mashiach. Bendito seja Yahweh pela vida de cada um de nós. Nesse momento, mais uma vez nos reunimos para um momento de comunhão. Bem-vindo a cada um na Kehillah de comunhão no corpo do Mashiach. Boa noite a cada um de vocês, querido irmão Jorge Barros, querido irmão Jorge Serra, querida irmã Belone, querida irmã Elis Josmara. Que Yahweh esteja com cada um de vocês, abençoando as vossas vidas, agregando todos os valores do reino. Sejam todos bem-vindos. Nessa noite possamos, mais uma vez, agregarmos os valores do reino em comunhão. Não é isso, amados? O Pai venha nos dar destrezas, diretrizes para aquilo que Ele quer sempre em nossas vidas. Querida irmã Maria Suelen, querida irmã Belone, querida irmão Janailton, querido irmão Wellington, e toda a sua casa, que o Eterno abençoe a sua vida, a vida da irmã Regina, e todos é assim que compartilham nesse momento de comunhão. Querido irmão Celso Carlos, e todos os irmãos que vêm chegando sempre conosco aí. Sejam todos bem-vindos em nome de Yahshua Kehillah de comunhão. Querida irmã Alba Valéria, querida irmã Eunice Maria de Franca, e assim sucessivamente a cada irmão que vem chegando aí para esse momento. Já prepara aí uma caneta, um papel, para vermos o que o Pai nessa noite tem ministrado nas nossas vidas, no nosso coração. Querido irmão João Carlos de Souza, querida irmã Maria Estela, todos vocês. Que o Eterno vos abençoe poderosamente no amor do Mashiach. E junto iremos aprender algo novo, sempre assim, irmãos. Todo dia da nossa vida temos que aprender algo novo. Todo dia em nossas vidas. Coloca no seu coração isso. Você não sabe o suficiente, eu não sei o suficiente, ao ponto da gente desprezar os conselhos e conhecimentos, seja de onde ele vem, seja de uma criança que o Pai usa para falar conosco, seja de um adulto, seja ele do sexo feminino, seja ele do sexo masculino, seja ele de um ancião, seja ele até de um ímpio. O Pai usa ímpio, irmão Roberto? Usa. E como usa? Se os filhos da luz andam displicentemente, o Pai usa até os ímpios para alertar os filhos da luz em questões e em situações. Querido irmão Edivaldo, querido irmão Chiquinho, nossa querida irmã Rose, querida irmã Égina Yaldin, e todos os amados irmãos que vêm chegando aí conosco. Então temos que ter essa simplicidade sempre, de estarmos atento aos nossos ouvidos, com a nossa mente em constante renovação do entendimento, para experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Abba Pai. Então isso é fundamental. Precisamos manter essa humildade sempre. Querida irmã Lourdes, querida irmã Simone Marcal, e todos os amados irmãos que vêm chegando conosco aí. Pega uma caneta, irmãos. Tem que pegar uma caneta, irmão Roberto, se você quiser aprender, sim. Pega um papel. Tem que pegar um papel, irmão Roberto? Sim, se você quiser aprender, é assim. O ser humano, por sua natureza, tem uma deficiência muito grande. De que, irmão Roberto? De esquecer as coisas rápidas. Principalmente as coisas que temos que estar sempre meditando, sempre lembrando, dia por dia. Então, o ser humano tem essa deficiência de esquecer as coisas rápidas. Por isso que devemos escrever. Deuteronômio, no capítulo 6, o Pai falou: escreve nos umbrais da porta, na janela, na testeira, para que vocês
não venham esquecer de mim, para que vocês não venham esquecer da minha lei, de tudo aquilo que eu uso, os profetas, pessoas, os mensageiros, para trazer-vos ao conhecimento, à saúde espiritual. Então é assim que nós aprendemos, é assim que nós crescemos. Eu leio, mas não lembro. Não lembro porque não pratica muitas das vezes em escrever, em recitar, em meditar, em recapitular. É por isso que a gente vê essa deficiência e o diabo deita e rola. Infelizmente, desculpe a minha sinceridade de ser muito franco com cada um de vocês. Então a gente cansa, eu em particularidade, eu canso de falar nas minhas lives. Pega uma caneta, pega um papel, escreva, anotem. Porque daqui a 2 dias, se eu te fizer algumas perguntas a respeito do que eu vou falar hoje aqui, se você não anotou, se você não escreveu, você já esqueceu, meu irmão. Você já esqueceu, minha irmã. Por que, irmão Roberto? Porque você tem uma deficiência de esquecer as coisas muito rápido. Sem muita delonga, em nome de Alcha, porque o nosso tempo é muito remido, muito rápido. Daqui a pouco eu estou me despedindo de vocês já. Eu quero estar aqui em uma breve meditação, num texto que o Pai colocou no meu coração semana passada. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui refletindo naquilo que a palavra realmente quer trazer à tona ao nosso entendimento. Onde está escrito, irmão Roberto? Lá no livro do profeta, no 1 Reis, capítulo 19, no verso de número 9. O Eterno vai falar para um homem a quem ele chama como um profeta. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. O que está escrito lá, irmão Roberto? Eu vou recitar para você. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E escreveu a palavra do soberano. E lhe disse, que fazes aqui, Elial? Mais uma vez eu vou recitar para você. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E escreveu a palavra do soberano. E lhe disse, o que faz aqui, Elial? Elias na tua palavra, mas o nome do profeta verdadeiro é Elial. Dá para recitar mais uma vez, irmão Roberto? Com certeza. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e escreveu a palavra do soberano, e lhe disse, que fazes aqui, Elial? Fazemos uma breve oração. Soberano, nesse momento nos curvamos na tua presença, na total dependência do teu amor e da tua benevolência, Pai. Sabemos que somos pessoas falhas, muito, não é pouca não, falhas demais. O bem que muitas das vezes cogitamos a fazer, não fazemos, e o mal que não quer, esse jaz à nossa porta. Quando nós conseguimos nos conscientizar dessa forma, entendemos o quanto longe nos encontramos da perfeição e somos carentes, Pai, desse aperfeiçoamento, dessa lapidação, doendo, não doendo, apertando, não apertando, não importa como tu trabalha em nossas vidas, mas que nos leve à aprovação, Pai, em nome de Alcha. Perdoa os pecados do corpo do Mashiach, aquilo que nós negligenciamos, no qual já não poderíamos mais negligenciar, aquilo que nós não praticamos, a qual já deveríamos estar em prática, e não é de agora. Somos gratos por ser alcançado pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua verdade, pela revelação dos nomes, mas não queremos ficar, Pai, apenas nos nomes sagrados de Yahweh e Alcha. Isso seria muito raso, isso seria muito superficial. Queremos mergulharmos em águas profundas. Nos leva o saber da revelação da palavra, do entendimento, nos liberta, Pai, de todo conceito religioso, nos liberta de todo conceito humano, Pai. Nos ajuda, por favor, nos ajuda. Somos pessoas que sem a tua presença somos como um barco à deriva nesse mar da vida, Pai. Sopra o vento do teu Ruach Kadosh nos leva em porto seguro. Tenha de benevolência, Pai. Eu me quebranto na tua presença, eu desço na tua presença, te agradecendo pelo bem que tu tem me feito, e não só a mim, mas todas aquelas pessoas que me cercam.
Oh, Abba Pai, nos falta palavra para nos expressar em forma de oração. Nos ajuda, por favor. Eu te peço, eu te peço encarecidamente, melhor dizendo, tenha de benevolência de nós, nos ajuda, Pai, nos ajuda, nos leve à sola do trono, nos dê a sensibilidade, a percepção de entender as coisas espirituais. Mortifica tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que está nessa matéria caída, nessa matéria que tem um tempo já estabelecido a permanecer nessa esfera terrena, e nos leve, por favor, à tua presença, e que a tua palavra nessa noite vá e produza o resultado a qual ela é direcionada, que é o corpo do Mashiach. Em nome de Alcha, que haja libertação, haja cura, haja vigor, haja ressurreição espiritual. Em nome de Alcha, essa é a nossa oração, em nome de Alcha. Mais uma vez, voltado para o texto de 1 Reis, capítulo 19, verso 9 apenas, eu estarei lendo mais uma vez. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e escreveu a palavra do soberano. Ele disse: que fazes aqui, Irial? Que fazes aqui, Irial? E a minha pergunta nessa noite é para aqueles que subjugam-se forte, é para aqueles que acham que são o bambambam, que são os espirituais, que são aqueles que são inquestionáveis. Até quando até os fortes se escondem? Até quando? Pergunta para você, até quando você vai se esconder desse verdadeiro problema que jaz na sua vida? Até quando você, minha irmã, meu irmão, vai se esconder, ou vai mascarar, ou vai fingir, ou vai ocultar esse problema que se passa na sua vida? Ah, eu conheço o nome de Tial e Alcha, aleluia, parabéns para você. Parabéns por todos aqueles que foram cansados por esse amor, por esse resgate do sistema, seja lá da onde você veio, se é das denominações evangélicas, se é das denominações católicas, se é de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, seja lá o que for, não importa, meu irmão, não importa. A minha pergunta direto para mim e para você é o seguinte: até quando você, que se diz forte, que se diz tão sábio, que se diz tão conceituoso, vai se esconder da verdadeira realidade, daquilo que nós evidenciamos dia após dia na nossa vida? E eu vou fazer menção de uma pessoa que, segundo as Escrituras, não era qualquer pessoa. Vou fazer menção de um personagem que, segundo as Escrituras, era um homem que tinha predicado para ser chamado homem de Ial, profeta de Ial. Porém, numa matéria caída, numa matéria chamada carne, com todas as limitações que qualquer ser humano, seja branco, seja preto, seja alto, seja baixo, seja magro, seja gordo, seja do sexo masculino, do sexo feminino, pode encarar dia após dia. Então eu quero falar de um personagem que as Escrituras o tem como profeta de Ial. E quem é? Para mim é um dos maiores, se não for um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então Irial era um profeta. Firme. Homem de Emoná. Homem de testemunho forte. Não, meu testemunho não é o teu testemunho que oscila. Acostumado a enfrentar reis, acostumado a enfrentar multidões. Mesmo assim, chegou num ponto em que não aguentou mais. E aí, quando a gente chega a esse ponto de não aguentar mais, a gente busca refúgio. O que aconteceu com esse moço aqui de Ial? Ele buscou um refúgio. Aonde? Aonde, irmão Roberto?
numa caverna. O texto vai dizer que, às vezes, nós buscamos refúgio onde não é um lugar apropriado. Esquecemos que Al é o nosso refúgio. Muitas das vezes esquecemos que Al, ele que é a nossa sombra. Muitas das vezes esquecemos que Al, ele é a fortaleza que nós devemos em todos os instantes. Não é só em momento ruim não, irmãos. Quando você está alegre, quando você está feliz, convide Al para participar dessa alegria. Quando você tem fartura na sua mesa, quando você tem abundância na sua casa, convide Al, por favor, convide Al, participe comigo também, Pai. Para quando você estiver numa escassez, possivelmente quando você estiver numa enfermidade, quando você estiver num vale, da mesma forma você possa ter moral, você possa ter dignidade para falar, Pai, eu agora estou aqui nessa situação e venha comigo. Não procure outro lugar para se refugiar. Não procure outro lugar. Não procure o ombro de carne. Não procure as pessoas a qual você muitas das vezes confia, muitas das vezes você se decepciona. Mas procure sempre Al. E o que aconteceu aqui, irmão Roberto? Que esse moço de Al, com esse profeta tão conceituado, segundo as Escrituras, homem que estava acostumado a encarar batalhas no aspecto espiritual, psicológico, emocional e espiritual. Estou te falando de crentezinho, não. Estou falando de pessoas religiosas, não. Estou falando de pessoas que tinham uma experiência profunda com o soberano. Pessoas que ouviam a voz do Ruach Kadosh e prosseguia para a missão, no intuito dessa missão ser executada, não confiando apenas no seu braço de carne, mas naquilo que Al poderia fazer sobre a sua vida, segundo os seus propósitos. Era profeta firme. Homem de Emoná, acostumado a enfrentar reis e multidões. Sabe? Eu acho que das piores coisas aqui é encarar multidões do que rei. Mesmo assim, chegou num ponto da sua caminhada terrena em que não aguentou. Muita pressão, irmão, muita pressão. Muito desafio. E fugiu. Como qualquer ser humano é capaz e pode ser capaz de fazer isso. Se escondeu numa caverna. Ele estava cansado, com medo, sentindo que estava sozinho. Muitas das vezes isso acontece comigo. Sabe, irmão, muitas das vezes, eu confesso para os irmãos, muitas das vezes não me dá vontade de estar aqui fazendo mais live, não. Minha vontade é de fazer minhas orações, cumprir os meus deveres para comigo, dentro da minha ética, para comigo, para com o soberano e para com o meu próximo. Mas a minha vontade era, muitas das vezes, de sumir, ficar ausente, sem ter que dar satisfação da minha vida a segundos e terceiros. Isso acontece, irmão Roberto, contigo? Claro. Você esquece que o irmão Roberto tem uma matéria carnal, é um homem falho, é um homem totalmente dependente do Ruach Kadosh. Então, muitas das vezes, eu estou sendo muito sincero com vocês. Dá vontade de parar. Não por ser covarde, não por ser frouxo, porque não é a minha índole ser frouxo, ser covarde. Até porque, naquilo que eu fui doutrinado, eu aprendi a ser aguerrido. Eu aprendi a botar a cara. Independente do que acham, o que deixam de achar, não estou nem aí. Isso para mim não me importa. O meu psicológico não me leva ao naufrágio, independente de conceito de que acham ou que deixam de achar a respeito da minha pessoa. Mas como ser humano, muitas das vezes, dá vontade de parar, ficar na minha, ficar quietinho, fazendo a minha manutenção espiritual. Mas eu entendo que não foi para isso apenas que o Pai me chamou, mas para que eu possa ser auxílio no corpo do Mashiach. Fazendo um paralelo, não me comparando com esse moço de Al, falei, Pai, se isso acontece com um profeta, um camarada que tinha comunhão plena contigo, não é comunhão, de fachada, não, que encarou reis, que encarou povo, que encarar povo não é fácil não, tá, irmãos? Encarar povo,
encarar ser humano dia após dia, isso não é uma tarefa fácil para qualquer uma pessoa, não. E teve uma hora que ele estava tão desgastado, estava, irmão Roberto? Ele estava tão desgastado, estava tão cansado. Porque o pior cansaço que tem é o cansaço psicológico, é o cansaço mental, do que o cansaço físico. O cansaço físico você rala o dia todo, você deita numa cama, no outro dia tu está renovado. Mas o cansaço mental, psicológico é algo tremendo. Então esse moço estava nessa situação. Lembre-se que eu não quero trazer uma mensagem melancólica, porque isso não ajudaria o corpo do Mashiach na sua edificação em nada. Mas para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir, para a gente analisar. A cada um a responsabilidade que tem no corpo do Mashiach. E o que aconteceu com esse moço quando ele chegou nesse desgaste? Ele procurou uma caverna. Olha só como é que o desgaste emocional, espiritual, psicológico pode fazer com uma pessoa. Em vez de correr para os braços do Abba, ele correu para onde, irmão Roberto? Para uma caverna. O texto vai dizer que ele entrou numa caverna porque ele estava cansado. Ele estava também com medo, sentindo que estava sozinho. Muitas das vezes nós temos essa sensação. Mesmo com o histórico vencendo batalhas, ou vencido batalhas grandes, mas agora se sentia fraco, se sentia desgastado. É isso que muitas das vezes acontece com cada um de nós. Aquele dia que nós levantamos com a sensação de estarmos fracos, já não termos mais força para nada. E o que nós mais queríamos era entrar dentro de uma caverna, dentro de um buraco, sabe? Fugir das pessoas, fugir da realidade da vida. Isso acontece, irmão? Claro que acontece. Isso pode acontecer? Pode. Mas vai fazer a diferença mediante aquilo que nós podemos reagir a respeito dessa situação. Esse momento da vida dele fala direto comigo e fala com você, irmão. Não importa quanta emunar você tem, não importa quantas orações você faz por dia, não importa o quanto você saiba da palavra, de frente para trás, de trás para frente, não importa o quanto você consagra a sua vida, não importa o quanto você prega, não importa o quanto você evangeliza, não importa nada disso. Há dias, há momentos em que tudo pesa, Mesmo quem serve ao soberano Ial, com sinceridade, pode sentir medo e desânimo. É mesmo, irmão Roberto? Isso? Pode. Temos que ser honestos, irmãos. Temos que ser honestos conosco mesmo. Se você não for honesto com você mesmo, jamais você vai ser honesto com outras pessoas. Elial, o mesmo que orou e o fogo desceu, agora pede para morrer. Pede para morrer. O mesmo que orou falou, nossa, olha Roberto, tu orou e a cura veio. Roberto, tu orou e a porta abriu. Roberto, tu, sabe, orou, irmão Roberto, naquele dia, naquela situação e a coisa mudou mesmo com essas experiências todas. Ele orou, o fogo desceu. Ele declarava uma palavra e o Pai honrava, mesmo com toda essa experiência, com toda essa proximidade da presença do soberano, mas ele vivia numa matéria caída, ele vivia em duas dimensões, espiritual e terrena. O mesmo que orou e o fogo desceu, agora pede para morrer. Como é que pode isso? Camarada cheio de emuná, Ô, irmão Roberto, estou cheio de emuná. Ô, irmão Roberto, eu faço e aconteço. Cuidado com isso. Cuidado com essa alta confiança. Cuidado com essa segurança que muitas das vezes você forja em você mesmo.
Mas o pai está atento a tudo, né? O pai, ele está vendo, ele contempla. A cada fechar de olho que eu tenho, a cada fechar de olho que você tem, o pai sonda o teu pensamento. O pai olha lá para dentro do teu coração. Esteja no carro, esteja em casa, esteja no trabalho, esteja na rua, esteja deitado, esteja em pé, esteja chorando, esteja sorrindo, esteja em momento de descontração, esteja em momento de atribulação, o pai está lá. Ele só observando a cada um de nós. Então o profeta Elial, mesmo nessa situação, mesmo se sentindo fraco, mesmo se sentindo cansado, abatido, Elial não rejeitou por isso. Se é que eu posso trazer uma palavra de esperança, tem aquele dia que eu estou caidinho, que você está caidinho, que você está abatido, que você está choroso. Se é que eu posso te animar com essa fala, e mesmo assim, você sendo essa pessoa chata, você sendo muitas das vezes uma pessoa que não compreende o agir do pai na sua vida, na sua casa, mesmo assim ele não te rejeitou. Mesmo assim, ele continua a te contemplar. Mesmo assim, Ial olha para você. Eu não vou desistir dessa pessoa, não. É uma moça de oração, uma mulher de oração, um moço de oração. Orou muitas das vezes, eu respondi imediatamente. Teve um tempo, mas respondi. Mas agora está nessa situação, pede para morrer. Pede para ser retirado dessa terra. Mas eu quero dizer para você que mesmo essa situação que você está passando, Ial não te rejeitou. Por isso. Ial não te abandonou por isso. Por essa sua inconstância, por essa tua fraqueza. Pelo contrário. Ial foi até a caverna. Quer que onde você esteja, você está numa caverna? Hoje o pai está usando essa live aqui, esse meio de comunicação para dizer para você, eu estou indo até você aí, ó. Você que anda chorando, você que anda se queixando, você que anda se lamuriando, você que diz que não tem nem mais força para orar, você que diz que não tem nem mais força para jejuar, um dia já orou com fervor, já virou cambalhota, já falou em outras línguas, porque a Escritura diz que eu posso falar, posso, irmão. Eu não quero nem entrar nessa questão aqui para, sabe, para não ser extenso, isso aí a gente vai falar outros dias, porque a Escritura vai dizer que eu posso falar, posso. Se eu tenho o dom, eu falo. Não é porque eu sou um Ialdinho agora, com esse Ial e Alcha, que os dons que vieram sobre a minha vida, eles vão ser neutralizados. Pelo contrário, agora que eu vou exercitar mesmo. Shaul fala, olha, eu prefiro falar 1000 palavras aqui no meu linguajar do que falar em uma língua estranha que vocês não vão entender. Mas o falar em línguas é ideal, tá? Para esses céticos aí, para esses que não compreendem, porque se você tem um dom, você fala. Se você não tem, segura a viola aí e fica na sua. Mas quem tem o dom, fala. Na sua particularidade, nas suas orações, porque isso é bom, edifica-se a si mesmo. E muitos Eldin neutraliza isso, porque os homens falaram isso, os homens falaram, não importa aquilo que os homens falam, você tem que ouvir a voz de Ial e de Alcha. O profeta Elial se importou com aquilo que Jezebel, através dos seus mensageiros, falou e chegou aos seus ouvidos, por isso que ele foi para a caverna. Se escondeu numa caverna, estava cansado, estava com medo, estava fadigado, estava desgastado, sentindo que estava sozinho. Já tinha vencido grandes batalhas, feito orações fervorosas, mas agora se sentia fraco, se sentia abatido. E esse momento aqui, essa fala, está falando comigo, está falando contigo. Está falando com você, meu irmão. Não importa quanta emonar você declara que tem. Ah, eu tenho fé, irmão Roberto. Ah, eu todo dia faço isso, todo dia faço. Parabéns para você.
Mas isso não te deixa imune de você se sentir muitas das vezes debilitado, desgastado. Mesmo quem serve a Ial com todo fervor, pode acontecer isso? Pode. Quem serve Ial com toda sinceridade, pode acontecer? Pode, pô. Pode sentir medo? Pode. Pode sentir desânimo? Pode. Isso não é covardia, isso não é ser frouxo. Isso não é, vai desviar, não, nada a ver. Irial, o mesmo que orou e o fogo desceu, o mesmo que, sabe, rebentou os 450 profetas de Baal. Agora ele vai para a caverna, ele se refugia na caverna. Mas mesmo assim o soberano vê aquele homem e vai falar com ele. E nessa noite, se você entende, o Abba está falando contigo, está falando comigo. O que Ial disse e fez ali é que nos ensina hoje. A caverna não foi o fim do profeta. Não, esse abatimento não é seu fim. Esse desânimo, essa pancada que tu tomou, não é o seu fim. Mas, se é que eu posso dizer, é um ponto de um reinício. É, irmão Roberto? É. Porque a Escritura vai dizer que aquele que cai, o Pai bota de pé. É mesmo? É. Toda vez tem que cair. O Pai fala assim, eu vou deixar tu cair aí, para tu parar de ser soberbo, para tu parar de se achar que é o crente fantástico, o bambambam, o sabedor, o arquiteto das coisas terrenas. Vou deixar tu tomar um tombo aí, porque quando eu te levantar é um recomeço. É um reinício. Um reinício, irmão, é. O que parecia derrota virou chamado novo. O que parecia desânimo é uma oportunidade de viver um novo do soberano Ial. Esse texto nos mostra que Ial, o soberano, fala com você mesmo no silêncio e até levanta quando você acha que já era, que não dá mais jeito. Ial muitas das vezes permite que nós vamos para a caverna para ele tratar algumas áreas da nossa vida. Mesmo lá na caverna, ele não abandonou o profeta. Não abandonou, irmão, não abandonou o profeta. Lá na caverna, que ele estava tão perto do profeta. E é nessa situação, é na caverna, é nessa situação de muitas das vezes abatimento, que o Pai vai fazer-nos algumas perguntas. Você percebes isso? Você consegue ouvir a voz do Ruach Kadosh nessa situação, muitas das vezes, de abatimento, porque tem situação que nos abate. Mas é nessa situação que nós temos que ter essa percepção, essa sensibilidade para ouvirmos a voz do Abba Pai, enxugarmos o pranto, segurarmos o soluço e prestar atenção naquilo que o Pai vai falar conosco. Quando Ial encontra Elial, quando o Pai encontra Elial, aonde, irmão? Lá na caverna. Ele não grita, não julga, nem pressiona. Sabe o que a gente vê mais hoje no meio do povo de Ial? É as pessoas questionando, é as pessoas gritando, é as pessoas julgando as outras. Sabe o que isso me faz entender? Falta de percepção, de entendimento no aspecto espiritual, porque o meu Pai, o meu Abba Pai, o meu Criador, ele não age assim. Não, irmão Roberto, ele não grita comigo, como muitas das vezes eu grito com o filho, você grita com sua filha, com seu filho, com um irmão que nós achamos que precisa se equilibrar de novo. Não, ele não grita, ele entra naquela caverna, vê o profeta lá naquela situação, ele não grita, não julga, ó, você tá assim porque assado, não, ele não julga, e nem impressiona ninguém. O Pai não é Ial que pressiona ninguém. Você tem que servir ele no amor, no teu se dar, sabe? No teu se doar. E ele faz uma pergunta. Não grita? Olha como é que coisa interessante. Ele não grita, ele não julga,
ele não pressiona, simplesmente ele vai fazer uma pergunta: o que fazes aqui, Elial? O que fazes aqui, Roberto? O que fazes aí, Alba? O que fazes aí? O que fazes aí, irmã Dalva? O que fazes aí, família Jones? O que fazes aí, Eli? Pai, é tremendo. Isso mostra que o soberano te escuta, mesmo você chorando, mesmo as lágrimas rolando nos seus, sabe, sobre a sua face, mesmo você soluçando. Ele simplesmente quer que você fale o que está sentindo, o que está passando, o que trouxe essa angústia, o que trouxe essa dor. Eu sabe de tudo, sabe? Mas ainda assim quer ouvir da sua boca. Por que, irmão Roberto, ele quer ouvir da minha boca se ele sabe tudo? Porque Ial é um soberano que quer se relacionar com as pessoas. Ninguém se relaciona com ninguém se não abre a boca, se não tem confiança para contar suas particularidades. Sabe? Ele sabendo tudo, porque ele tem o poder da onisciência, mas ele, e daí? E daí que ele tem o poder da onisciência? Ele quer saber de você abrir essa sua boca agora e rasgar o teu coração, chorar, se quebrantar na presença dele. Falar: Pai, eu às vezes quero me fazer de forte, mas eu não sou forte nada, eu sou fraco. Eu sou uma pessoa inconstante. Eu sou uma pessoa muitas das vezes de altos e baixos. Mesmo tu sabendo de tudo isso, mas eu quero desabafar. Sabe por que ele quer que você fale? Que você joga esse lixo interno que está dentro de você, muitas das vezes para fora, com sinceridade em oração. Não é para você falar para A, nem para B, nem para C. É para você falar para ele. É assim que a gente se relaciona com o nosso Abba Pai, sem hipocrisia. Sabe, sem querer aqui, usando essa tela aqui, querer se passar por vítima ou coitadinho. Não se vitimize. Seja você, seja sincero. Quer chorar, chora. Quer abrir a boca, abra na presença do Pai. Porque muitas das vezes ele permite esse limite das nossas vidas porque ele quer tratar conosco em particularidade. Ele quer recomeçar algo que talvez nós interrompemos. Essa pergunta direta que o Abba faz para o moço dele. E ao não ignora a sua dor, mas também não te deixa estacionado. Não deixa o profeta ali estacionado nela. Está ali sentindo a sua dor contigo, mas ele não te deixa estagnado, ele não te deixa estacionado. Ele não te vê como coitadinho, como muita gente: Pai, olha para mim, sou coitadinho, sou um miserável. Isso mesmo, somos. Mas o Pai, quando olha para mim: ei, para com isso. Para com esse complexo aí de coitadinho. Para com isso, rapaz. Para com isso, mulher. Você esqueceu da palavra que eu te fiz mais do que vencedor? Você está vivo? Você tem um alento da respiração até a data presente porque eu sou contigo? Para com esse negócio de coitadinho, de se lamentar, de se lamuriar, de ficar aí se vitimando. Ele quer que você pare, pense onde você está e por que chegou aí. Por que você chegou aí, irmã? Por que você chegou aí, irmão? Por que você chegou aí, irmão Roberto? E muitas das vezes eu tenho que abrir a minha boca, porque eu dei mole, eu vacilei, eu errei, Pai. Negligenciei aquilo que eu não poderia negligenciar. Orei pouco, jejuei pouco, falei pouco, evangelizei pouco. E quando abri a boca na hora errada e falei coisa errada para as pessoas erradas. É assim que nós temos que ser com Abba. Você está se preparando para o evento que está às portas? Então, se você está se preparando para o evento que está às portas, você tem que ser sincero com você mesmo.
E você tem que ser sincero com você mesmo e com você mesmo e com você mesmo. Porque o Pai contempla tudo, ele sabe de tudo. Talvez Elial era um homem que orava e o fogo descia, encarou reis, encarou povos, mas talvez lá no seu íntimo lhe faltava alguma coisa. Eu vejo tantas pessoas aí com tanta alta segurança, tanta alta confiança, porque acha que conhecer os sagrados, o nome de Al e Alcha, pronto, isso basta. Vou falar para você que você está cometendo um equívoco muito grande, hein? Ontem eu estava evangelizando umas pessoas e eu falei para eles, olha só, sabe por que o Pai nos tirou do sistema? Para que eu aprendesse a ter responsabilidade pessoal comigo mesmo. Porque dentro do sistema, abre aspas, tem alguém que se diz líder. E muitas pessoas ficam nesse vácuo, nessa aba. Não. O meu fulano ora por mim, o meu Bertando, a minha fulana ora por mim. Ele jejua, não. O Pai te chamou para fora para você aprender a ser gente espiritual. É forte, hein, o que eu estou falando aqui, hein? O Pai está soprando aqui no meu ouvido e eu estou largando o verbo, não quero nem saber quem vai aceitar, quem vai receber de bom agrado e quem não vai. Eu não me importo com isso não, meus irmãos. Eu não me importo com isso, até porque eu não ganho nada para estar aqui fazendo, a não ser a benevolência do Pai e o carinho dos meus irmãos, daqueles que são espirituais. Agora, os que não são, não estou nem aí para essas pessoas. Estou nem aí. Eu já cheguei a essa maturidade, eu estou, sabe, caminhando rumo à nova Canaã espiritual. Mas eu preciso falar aquilo que o Pai coloca no meu coração e me empurra a falar. Sabe? Por que você chegou a essa situação? Por que a sua casa está nessa situação? Hein? Por quê? Por quê, irmão? Por quê? Porque eu negligenciei alguma coisa. Talvez Elial, um homem que tinha comunhão, um homem que orava e o fogo descia e papapá. Mas talvez lhe faltava alguma coisa. E quando nos falta alguma coisa, a gente se abate, sabe, irmão? A gente se entristece, a gente bota a mão na cabeça, coça, se descabela um pouco. Ah, eu vou parar com tudo, sabe qual é? Mas aquilo que eu acho que é fim, o Pai está falando, opa, vou começar aí, vamos começar do zero. Começar do zero, Roberto, vamos começar do zero. Você foi para essa caverna aí, eu vou te tirar dessa caverna, mas vamos tratar contigo primeiro. Por que tu chegou nessa caverna, irmão Roberto? A pergunta é para você e para mim. Por que você chegou nessa caverna, irmão Gilberto? Por que você chegou aí, irmã Alba? Por que você chegou aí, meus irmãos? Por que tu chegou, irmão Hélito? Por quê? Por quê? A pergunta é essa. É para homem de Al, mulher de Al. Por que tu chegou nisso aí? Por que essas coisas estão... Por que tu tá abatido? Por que tu tá choroso? Por que tu tá desanimado? Por que você tá se sentindo fraco? Por quê? Por quê? Aí você responde o Pai aí. Esse momento é íntimo, irmão. Mostra que a Emuná verdadeira também tem dias difíceis. E Al não se assusta com isso. Não, rapaz, às vezes eu fico rindo com o Ruacadosh, às vezes eu fico aqui na minha particularidade. Tá vendo aqui onde eu estou fazendo essa live? É meu cantinho aqui de particularidade. Por isso que a minha live é sempre nesse cantinho aqui. Mas às vezes o Pai me faz rir. Ai, tu acha que tu é tão bam, né, Roberto? Tu acha que tu ora muito, que tu conhece alguma coisinha, que você faz a live, né? Eu te abençoe em algum aspecto, mas tem dia que eu vejo que você tá um caco, né, meu filho? Tem dia que você tá zerado. E aí, do zero que a gente começa tudo de novo. Você pode receber. Se você tá recebendo essa palavra aí, fala comigo, irmão Roberto. Olha só, fala aí. Fala comigo aí, deixa um joinha, fala, ó, irmão Roberto, pô, essa palavra veio ao meu encontro, irmão Roberto. Essa palavra tá falando comigo, porque o Pai tá falando conosco. Porque é aquele dia que a gente fala assim, nossa, como é que pode, onde eu estava tão fervoroso, evangelizei, preguei, orei, o troço aconteceu, mas hoje eu estou um caco, hoje eu estou no bagaço da laranja, meu pai. Irmão Celso já se manifestou aí. E aí o Pai fala assim, é porque eu quero ter uma particularidade contigo. Eu quero perguntar para você aí, o que aconteceu que você chegou a esse estágio?
E aí, isso é particularidade, você responde. Não é porque você está em pecado, não, irmão. Não é porque você, não, para com esse negócio, não aceite essas acusações. Quando nós estávamos lá no sistema religioso que vinha essa acusação sobre nós, irmã Eli. Ah, porque está assim, porque está assado, porque... Não, irmão, não. Não, irmão, estou abatido sim, irmão Roberto, estou... Mas é aí que nessa noite o pai está falando contigo. Ei, Eduardo, tu tá assim? Por que tu chegou a esse ponto, Eduardo? Por que tu chegou a esse ponto, Celso? Isso é particularidade. Você consegue ouvir a voz do Ruach Kadosh? Você consegue ouvir o pai tratando contigo nessa noite, nessa particularidade? Porque você chegou aí. Por que tu chegou aos cacos, ou Alba? Por quê? Por quê? Aí você tem que responder para ele. Eliel tá lá na caverna, tá lá. Tinha orado, o fogo desceu, matou os 450 profetas de Baal, falava e o pai respondia, o couro comia, homem de Ial. Mas agora ele chega no estágio que ele fala, vou para a caverna, Roberto, vou para a caverna que eu tô. E aí o pai vai perguntar a ele. Olha que coisa interessante. E aí o pai fala com ele, ó, você mesmo nessa caverna aí, mesmo você nessa situação que você se encontra, eu tô contigo. Você pode receber isso aí no íntimo do teu interior. Tua casa tá um bagaço, tua vida tá um bagaço. Eu tô vendo esse desânimo não é da agora. Eu tô vendo que você não ora, não é da agora. Eu tô vendo que você não jejua, não é da agora. Eu tô vendo que tão pouco tu está se interessado na palavra, não é da agora. E você chegou aí e correu para a caverna. Por isso que eu tô te perguntando. Por que você chegou a esse estágio? E Elial queria resposta. Então Ial manda ele que fique de pé. Tu quer uma resposta do pai para tua vida, para tua casa? A primeira coisa que nós precisamos, mesmo capengando, é ficar de pé. E aonde, irmão? Na entrada da caverna. Olha que coisa interessante. Tem que ficar de pé, irmão? Tem que ficar em pé, de pé na entrada da caverna. E depois disso, ele falou assim, você tem que ter percepção, vou fazer algo acontecer. E você tem que ter discernimento, percepção. Vieram os ventos fortes, terremotos e fogo, mas Ial não estava em nada disso. Só depois veio um sussurro calmo e suave e a presença do soberano estava ali de forma simples. Ah, irmãos, Ial não faz escarcéu para falar contigo. Ial não faz barulho para falar contigo. Ial não faz terremoto para falar contigo. Ial não precisa soprar ventos fortes para falar com a sua querrilá. Ial fala de uma forma tremenda. Ele fala através do sussurro calmo, calmo e suave, aonde se manifesta a sua presença, aonde a sua presença ali vai estar, de forma simples, 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 simples. Ontem uma criança de 2 anos que eu não conhecia, vi conhecer rapidamente, mas conheço o processo da vida daquela criança, é fruto de evangelização, e ela pequenininha. E quando eu peguei aquela criança no colo, eu escutei uma voz dizendo assim, tio, eu te amo tanto. Como é que pode alguém que nunca te conheceu, que nunca te viu, e quando você pega aquela criança no colo e abraça aquela criança, ela fala no seu ouvido baixinho, tio, eu te amo tanto. Sabe que voz eu ouvi? Foi a voz do soberano, foi a voz de Alxa, foi a voz de Ial, usando aquela criança para sussurrar no meu ouvido, tio, eu te amo tanto.
tanto, tio. E eu sabia que era o pai falando para mim, Roberto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Não usou adulto, sabe? Não usou pessoas experientes, não usou minha mãe, não usou um irmão, não usou um companheiro, não usou a esposa, usou uma criança de 2 aninhos para me dar aquele abraço sincero, aquele abraço na minha alma e sussurrar aqui bem no meu ouvido. Tio, eu te amo tanto. E ali eu tive a sensação, a convicção e a certeza que era o pai dizendo de uma forma simples, usando uma criança que me amava tanto. Uma vez agora, Ial sussurrou, Ial falou, Ial trouxe a compreensão. Mesmo quando você está fraco, mesmo quando você está ali nessa situação, ele vai falar agora, olha só, que eu sussurrei no seu ouvido, eu vou te dar uma direção. Uma direção é uma direção nova. Depois de tudo isso, Ial não mandou Elial descansar mais. Não. Mandou ele voltar. Deu tarefas novas. Mandou ungir reis e profetas. Isso mostra que mesmo cansado, você ainda não tem o propósito. Você não alcançou, melhor dizendo, o propósito de Ial. Ial não terminou com você. Lembre-se que eu falei, não é hora de parar. Essa é a temática da nossa Querrilá. Não é hora de parar. Quando você acha que está quebrado, quando acha que está caído, o pai vai sussurrar no teu ouvido e diz, sai desse descanso aí que você mesmo proporcionou, sai disso. Volta agora o que você estava fazendo, o que você começou. Mas eu vou agregar ainda mais tarefas novas. Mandou ungir, agora você vai ungir reis, profetas. Isso mostra que mesmo cansado, você ainda tem um propósito na mão do Pai. Mesmo você cansado, você é abatido, caído, choraminguando, o Pai, não desistiu de você. Não desistiu de você. Levanta aí, levanta, pode levantar. Levanta aí dessa inércia. Não terminou. Não terminei a minha missão com você, Roberto. Pode levantar. Pode levantar, Jorjão. Pode levantar daí desse sofá. Pode levantar aí, muitas das vezes, da inércia que a gente está vivendo. Pode levantar. Porque o projeto ainda não foi encerrado. Não, Roberto, não. Miqueias 2:10 fala assim, levanta. Porque não é aqui o vosso repouso. Sabe qual é o dia que eu vou repousar definitivamente? Quando eu estiver nos braços de Ial, fora dessa atmosfera ruim, terrena. Aí eu vou descansar. E aí quando ele ficou de pé, na porta da caverna, veio uma orientação nova. O pai ainda revelou outro segredo para ele. Elial, bota isso na sua mente, Elial. Por mais que você acha, por mais que as pessoas muitas das vezes dizem, você não está sozinho. Roberto, você não está sozinho. Alba, você não está sozinho. Dito, você não está sozinho. Gilberto, você não está sozinho. Não estou não, pai, não. Há 7.000 fiéis, isso é um número profético, há 7.000 fiéis, há 7.000 ialdins. Tem mais gente? Tem. O pai estava dizendo para ele, ou seja, a dor que Elias sentia era real, mas o que ele achava que sabia não era toda a verdade. E ao ver mais do que eu e você. Falava, se você está chorando aí, tem gente chorando 2 vezes mais do que você, meu filho. Se tem alguém que caiu, tem muito mais gente caída do que você, mas eu estou levantando todo mundo. Porque muitas das vezes é necessário esse processo de cair para eu levantar, para um recomeço.
Então aplicamos isso na nossa vida como um processo de quando tudo parece estar desabando, é a hora que o Pai age a nosso favor. O que você faz quando muitas das vezes se sente sozinho? Você tem que ler a palavra, que ninguém está sozinho. Nem nessa esfera terrena, muito menos na esfera espiritual. A solidão de Elial, amados irmãos, era pesada? Era pesada. Ele achava que estava sozinho? Achava que estava sozinho. Mas não estava. É uma falsa impressão. Isso nos ensina que mesmo quando ninguém aparece, Elial está por perto. Tu acha que eu ando de bobeira? Tu acha que você anda de bobeira? Sabe, posso ter a ausência da esposa, do amigo, do filho, dos irmãos, mas Elial não. Elial não. Ele vai estar sempre ali, perto. E mais, tem gente que continua fiel, mesmo que você não seja, tá? Mesmo que você já parou de orar, mesmo que você parou de evangelizar, mas tem gente que continua fiel às ordenanças, às tarefas, às missões que o Abba determina. Foi isso que o soberano está falando para ele. Você ficou esse tempo aí na caverna, mas você acha que a obra do reino parou? Se você não ora, eu tenho pessoas que oram. Se você não está jejuando, eu tenho pessoas que jejuam. Se você não está perseverando mais, tem pessoas que perseveram. Se você não está lendo a palavra, eu tenho muitas pessoas que continuam lendo a palavra. Se você não crê mais, tem muitas pessoas que creem, meu filho, minha filha. Está por fora. Você entrou nessa caverna aí? Agora você tem que saber por que você entrou nessa caverna aí. Mas olha só, eu não te abandonei. Eu não virei as costas para você. Eu estou perto de você. Por quê? Por quê, irmão Beto? Porque ele ainda tem planos. Ele tem planos na minha e na sua vida. Mesmo ferido, você ainda é útil. Olha aí, ó. Estremecendo o inferno agora aqui. Bom, Roberto, eu estou arrebentado, mas ó, você é útil. Bom, Roberto, estou ferido na perna, você é útil. Bom, Roberto, me feriram aqui, ó, do lado esquerdo, você é útil. Ah, me feriram na minha mão, você é útil. Bom, Roberto, você é útil. Não deixa o diabo te neutralizar com essas ideias ruins. Elial mandou Elial voltar ao caminho e cumprir novas missões. O chamado não encerrou, o chamado continua. O chamado não acabou, não foi extinguido. A ssua dor, a sua prova não cancela o que Elial quer fazer por meio de você. Pegue isso aí agora aí. Bom, Roberto, eu estou abatido, mas isso não cancela o que Elial quer fazer na sua vida através do seu intermédio. Me jogaram pedra, irmão Roberto, me deram uma pancada que eu estou zonzo até agora. Isso não neutraliza o que Elial determinou que você faça a respeito da sua obra por meio da sua pessoa. Muitas das vezes o que eu sinto nem sempre é o que é. Você sabe que tem algumas doenças psicológicas? Você sabe disso, irmão? Se as pessoas colocar sobre a sua vida complexo de inferioridade, você vai ficar com esse complexo, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Se as pessoas colocar sobre você complexo de superioridade, você vai ficar soberbo, você vai ficar metido, você vai ficar besta. Isso não deixa de ser enfermidades psicológicas. Muitas das vezes o que eu sinto que você sente nem sempre é o que é. Elial achava que tudo tinha acabado. Mas Elial mostrou que ainda havia 7.000, um número simbólico.
Isso te ensina alguma coisa? Você acha que você está na caverna aí, que você está na caída aí, que você não está orando, você não está jejuando, você não está crendo mais no arrebatamento, você não está crendo mais naquilo que está sendo o ministério que está sendo pregado? O Pai está falando para tu nessa noite, ei, você não crê, mas tem 7 mil que crê. 8 mil, 9 mil, 10 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Ei, você não crê aqui no Brasil, mas os irmãos da África crê. Ei, vocês da África não crê, mas tem os irmãos do Brasil que crê. Ei, você do Brasil e da África não crê, mas tem os irmãos de Portugal que crê. Ei, você de Portugal não crê, mas tem os irmãos da África que crê. Ei, a obra do Pai, ela continua com todo vapor. E que conclusão chegamos, irmão Roberto? Eu já estou terminando a minha fala aqui, eu podia falar até mais aqui, mas eu quero terminar aqui. Mesmo cansado, mesmo enfadado, muitas das vezes o Pai me deu coragem, me deu força, me levantou para me trazer, junto com o corpo do Mashiach, essa palavra. E a conclusão que chegamos é que a caverna não é o fim, irmãos. Eu gostaria de te pedir um favor, fala para mim. Fala para o Abba. Fala para você. Fala para quem pode ouvir, olha, sabe que ouvindo essa palavra hoje, a conclusão é que a caverna não é o fim. Eliel entrou na caverna? Entrou. Como um homem exausto? Sim, como um homem exausto. Mas saiu de lá com nova direção. Você quer sair dessa live hoje com nova direção? Isso prova que Ial não desiste de você, irmão. Ei, irmã, isso prova que Ial não desiste de você, irmã. Mesmo quando você desiste de si mesmo. É mesmo, irmão Roberto? Mesmo quando você desiste de si mesmo. Ele vai lá e fala para só, você está todo ruim aí? Você achando que não pode? Vou te dar uma nova missão. Eita! Pai, nem a minha primeira missão eu concluí. Vou te dar outra, pô. Ei, Alba, tu acha que a tua missão está concluída? Eu vou te dar outra missão, minha filha. Gilberto, tu acha que a tua missão está concluída? Eu vou te dar outra. Pai, mas eu tô... Foi isso que o pai falou comigo, quando eu falei assim, pai, tô cansado. Ele falou, o quê? Pode levantar desse cansaço aí. Eu vou te dar outra missão ainda. Eu falei, mais outra? Se nem a primeira eu tô aguentando, não, vou te dar outra, Roberto. Porque você aguenta porque eu te sustento. Você aguenta porque eu sou contigo. Você aguenta porque eu te favoreço. Você vai aguentar porque eu vou estar contigo, meu filho. Você sozinho quebra mesmo. Não deixe pra lá. Não deixa pra lá aquilo que o Pai te chamou para fazer, irmão. Mas creia que nessa noite Ele permitiu algumas situações na nossa vida para nos levantar de novo. Que é o mais bonito, né, irmãos? Ele fala com calma, Ele fala com calma. Ele fala com paciência. E Ele nos dá tarefas novas, Ele nos dá missões novas. Eu quero terminar minha fala dizendo aqui pelo Ruach Kadosh que você não foi esquecido. Você não está só. E se Al te encontrou na caverna, é porque Ele ainda quer usar você. Volta para o caminho. Sabe, com aquele desejo, volta para o caminho. Ainda você tem história para viver na presença do Abba. Irmão Léo, você ainda tem história para viver na presença do Abba. Irmã Lília, o que você está passando, o Pai está falando para você hoje que você tem ainda história para viver na presença dEle.
E a pergunta é para você e eu respondermos, porque muitas das vezes nós chegamos aí a essa caverna. Só você pode responder. Você não foi esquecido. Você não está só. E se Al te encontrou na caverna, tá vendo aí? É porque ele ainda quer te usar. Volta para o caminho do desejo, da primeira emoná, daquela pegada, aquele fervor espiritual. E quando nós deixamos isso brotar no nosso coração, o renovo vem. A vontade através do Ruach Kadosh, ela chega. Eu sei que tem dias trabalhosos, dias cansativos, dias que a gente pensa em cruzar os braços, dias que a gente para de pensa em desistir. Aí de repente vem aquela força sobrenatural, porque aí eu entendo que o Ruach Kadosh sim está na minha vida. Porque o Pai, ele não deixa ninguém estagnado por muito tempo. O Pai não deixa ninguém estagnado, porque quando uma pessoa fica estagnado por muito tempo, alguma coisa não está batendo. Alguma coisa não está batendo. Posso ficar um dia, 2 dias, posso ficar uma semana, posso ficar 2 semanas, mas passou disso, já a gente tem que se preocupar já. Que isso, Pai? Se tu me chamou para isso, se tu me chamou para aquilo, se tu mandou fazer isso, por que eu parei? Por que eu estou estagnado? Ah, porque eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, alguém fez isso, me feriu. Isso é justificativa para o homem. Isso é justificativa para a matéria caída, mas nunca foi e nunca será justificativa para o Abba. Eliel foi para aquela caverna, meu pai falou, deixa ele lá. Deixa ele lá que eu vou bater um papo com ele. Não vai ser no vento forte, não vai ser na gritaria, não vai ser na confusão, não vai ser na acusação. Eu vou falar com ele com voz suave, vou mostrar para ele a minha leveza. E vou perguntar a ele, por que tu tá aí? Por que tu foi para essa caverna, Roberto? Por que tu foi para essa caverna, Querrilá, do Mashiach? Se eu sou contigo, se eu te dei a missão, se eu te levantei, se eu derramei da porção da minha presença através do meu Ruach Kadosh na sua vida, por que tu entrou nessa caverna aí? É assim que o Pai fala, sabe? Macio, tranquilo, suave, com educação, sem apontar dedo na cara de ninguém, sem lembrar de passado de ninguém, sem lembrar de culpas de ninguém. Ah, irmãos, é tremendo o carinho, o amor, o zelo, o cuidado que o Pai tem com cada um de nós. Vou ficar torcendo aqui desse lado que essa palavra possa ter falado contigo, que você possa ter entendido, que você possa ter se inspirado, renovado, porque é assim que o Pai trata conosco. Não é hora de parar. Não é hora de parar, minha irmã. Não é hora de parar, meu irmão. Não é hora. Fala para si, não é hora de eu parar. Ô, irmão Roberto, não é hora de parar. As adversidades, a dificuldade quer te parar, mas não é hora de parar. Não, irmão, não é hora de parar. Quando vai ser a hora de parar? Quando você for embora dessa terra. Quando você for embora, quando eu for embora. É, irmão Roberto, é. Só quando for embora, irmão Roberto. Só quando a gente for embora.
E aí, quando chegar essa hora, a gente sabe que é realmente a hora de parar. Quero terminar minha fala recitando o texto de Miqueias, capítulo 2. Da onde, irmão Roberto? Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso. Está contaminado esse lugar por causa da impureza e da impiedade, meus irmãos, que traz grande destruição, sem que haja remédio. É forte demais isso. Quando eu pego essa palavra, eu me inspiro e falo, não, tem que sair da inércia. Diz assim a palavra para Querilar do Mashiach: erguei-vos e ide, pois aqui não é o lugar de repouso, está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição, sem que haja remédio. Essa terra tem jeito, irmão Roberto? Tem não. Quer ser pessimista não. Tem jeito, irmão? Não tem, não tem. Essa terra já está julgada, sentenciada. E os filhos da luz, os filhos espirituais, precisam ter vida através do Ruach Kadosh para continuar nessa caminhada, para terminar a nossa jornada, para terminar a nossa experiência terrena. E aí sim, estarmos aprovados, aptos para receber o prêmio que o Pai tem guardado para cada um de vós. Espero que essa palavra possa ter te abençoado, torço por isso. Vou ficando por aqui, agradecendo o Pai pela sua companhia, pelo seu carinho, pelas suas orações. Que o Pai derrame do Ruach Kadosh nessa noite, que venha sacudir a sua vida. E se você, por alguma eventualidade, entrou nessa caverna, hoje é o dia de ter saído dela. E responda ao Pai por que você entrou nessa caverna. Responda a Ele, é você que responde, não sou eu. E que você venha caminhar firme, até que aconteça o que aconteceu com Elial, foi levado à presença do Pai num redemoinho. É isso que nós precisamos. Nós vamos ser levados à presença do Pai, não abrir e fechar de olhos. Creia nisso. Beijo no coração. Forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Pai nos permitir. Beijo no coração. Tamo junto.